Ninguém, absolutamente ninguém, ousava levantar a voz para o CEO mais temido da Coreia. Ele comandava uma empresa gigantesca com um simples olhar. Mas tudo mudou no dia em que ele entrou na biblioteca interna da empresa e foi mandado calar a boca por uma garota pobre que só queria um pouco de silêncio para trabalhar. O que ninguém esperava é que naquela bronca inocente começaria a história mais improvável e mais apaixonante que aquele prédio já viu. Hoje você vai assistir a uma história que mistura humor, romance e lições profundas sobre orgulho, humildade e amor verdadeiro. Tudo isso com o charme irresistível dos doramas coreanos. Prepare-se, essa história vai tocar seu coração e arrancar muitas risadas. O prédio da Haneo Corporation era conhecido por muitos nomes, mas o mais popular era a Torre do Silêncio. Não porque fosse silencioso. Na verdade, era o contrário. Era um prédio cheio de telefones tocando, reuniões urgentes acontecendo a todo minuto e funcionários correndo para entregar relatórios que ninguém queria atrasar. O apelido vinha por outro motivo. Bastava o CEO aparecer, que todos ficavam instantaneamente quietos. Era quase como mágica, ou terror. Seo Jun, o CEO mais jovem e temido do setor, era famoso por 3 coisas: sua frieza, sua precisão e sua total incapacidade de sorrir. Diziam que ele não sorria nem quando conseguiu seu primeiro milhão. Homem de Ferro era pouco para descrevê-lo. Ele era praticamente um bloco de gelo em forma humana. Funcionários evitavam até respirar alto quando ele passava no corredor. Mas, naquele mesmo prédio onde todos caminhavam pisando em ovos, existia um lugar em que o silêncio era real. Não por medo, mas por respeito, a pequena biblioteca interna da empresa, escondida no 6º andar. Era ali que Hae-rin trabalhava. Hae-rin era como aqueles marcadores de página transparentes, útil, presente, mas quase invisível. Não falava alto, não chamava atenção, não tinha roupas caras ou maquiagem da moda. Suas blusas eram sempre a mesma paleta, pastel, simples e baratas, o cabelo preso em um coque improvisado, as mãos sempre segurando pilhas de livros e uma expressão tranquila que poucas pessoas conseguiam manter dentro daquele prédio caótico. Ela era contratada como funcionária terceirizada, ganhava pouco, mas amava tanto livros que aquele emprego era, para ela, um pequeno milagre. Enquanto o resto da empresa vivia no ritmo do caos, Hae-rin vivia em outro universo, o universo das páginas. E era ali, no microcosmo silencioso dela, que pessoas como Yeri apareciam para quebrar a calmaria. Yeri era sua amiga, e total oposto. Bagunceira, divertida, sempre aparecendo com um drama diferente e uma xícara de café na mão. Hae-rin, vamos embora mais cedo hoje, né? Ela perguntou, colando o rosto entre as prateleiras. Minha vizinha está vendendo bolinhos de arroz e eu quero comer uns 15. Hae-rin riu baixinho. Não posso. Ainda tenho que organizar os livros de história corporativa. De novo deixaram tudo bagunçado. Aposto que foi o pessoal do marketing, Yeri disse suspirando. Eles mexem nisso mais do que na própria pauta de trabalho. As duas riram até que Yeri ficou séria de repente. Ouvi rumores. Dizem que o CEO vai descer por aqui hoje. Hae-rin congelou. Aqui por quê? Dizem que ele quer buscar um livro específico. E você sabe como ele é? Yeri fez um gesto dramático, passando a mão pela garganta. Um deslize e já era. Hae-rin engoliu seco o CEO. No 6º andar, na biblioteca, ela não tinha medo de muita coisa, mas tinha um profundo respeito por pessoas que podiam acabar com seu emprego com um levantar de sobrancelha. Só tenta não encarar ele direto nos olhos, Yeri cochichou. Dizem que é assim que começa o ritual de demissão. Hae-rin revirou os olhos, mas riu. Você fala como se ele fosse um vampiro.
E não é? E ele retrucou. Se ele dissesse que tem 300 anos, ninguém duvidaria. Antes que Haerin pudesse responder, a porta da biblioteca abriu com força o suficiente para fazer as prateleiras vibrarem. Yeri se escondeu atrás de uma pilha de livros com a velocidade de alguém fugindo do serviço militar. Era ele. Seo-jun entrou com passos firmes, a postura impecável e a expressão séria o suficiente para assustar até a poeira. Atrás dele vinha Ho-jun, seu assistente, tentando acompanhar o ritmo. Senhor, eu posso buscar o livro sozinho. Ho-jun disse, quase implorando. Não quero ver com meus próprios olhos. Seo-jun respondeu, como se estivesse indo investigar um crime. Ele olhou ao redor com uma expressão que misturava desconfiança e irritação com o silêncio absoluto. Haerin estava parada, segurando 2 livros como escudos, e foi nesse momento, no exato instante em que os olhos dele passaram por ela, que algo completamente inesperado aconteceu. Não com Seo-jun, mas com ela. O coração de Haerin disparou. Não porque ele era bonito, embora sinceramente ele era... Mas porque aquela presença enorme, aquela aura de não respiro, não erro, não sorrio, fazia qualquer um se sentir pequeno. Você, Seo-jun disse, apontando na direção dela. Haerin pensou, meu Deus, é hoje. E ele estava certa, ele é um vampiro. Você trabalha aqui? Ele perguntou. Ela assentiu rapidamente, tentando parecer profissional e não uma bola de nervos prestes a desmaiar. Preciso de um livro, ele disse. Liderança e silêncio estratégico. Haerin respirou fundo. Claro, senhor, vou pegar agora mesmo. Ela se virou para caminhar até a estante, mas... Não! Ele disse frio. Me mostre onde está, Haerin parou. Olhou de lado, ele queria caminhar dentro da biblioteca, onde todo mundo com medo dele só aparecia para pegar livros e sair correndo. Certo, por aqui, Haerin respondeu, tentando manter a voz estável. Enquanto ela caminhava entre as prateleiras, sentiu o ar mudar atrás dela. Seo-jun não apenas acompanhava. Ele a seguia como se estivesse analisando cada movimento que ela fazia. Haerin só pensava, por que ele anda tão perto? Meu Deus, eu consigo ouvir a respiração dele. Ele respira? Vampiros respiram. Ao chegar na sessão certa, ela esticou a mão. E é aí que o destino, que sempre gostou de brincadeiras, resolveu agir. Um livro pesado caiu de cima da prateleira. Direto no ombro de Seo-jun. O silêncio foi tão intenso que dava para ouvir o brilho das lâmpadas. Haerin virou-se devagar, pálida. Seo-jun franziu a testa, mas não gritou. Ele apenas levantou o livro, tocou o ombro e disse: Organize melhor esses setores, é perigoso. E foi embora. Haerin ficou ali, segurando o livro errado na mão, pensando. Como alguém pode ser tão calmo e tão assustador ao mesmo tempo? Yeri saiu do esconderijo. Você deixou um livro cair na cabeça dele. Ela sussurrou horrorizada. Isso foi praticamente um ataque. Haerin tampou o rosto. Ele vai me demitir amanhã. E ele colocou a mão no ombro dela. Amiga, talvez hoje ainda. Haerin suspirou fundo. Ela não fazia ideia, mas aquela primeira troca estranha tinha acabado de ser o início de algo grande. Muito maior do que ela poderia imaginar. E naquele mesmo dia, enquanto saía da biblioteca, Seo-jun murmurou para Ho-jun. Quem era aquela funcionária? E Ho-jun respondeu. Ninguém importante, senhor, só uma garota da biblioteca. Mas pela primeira vez naquele dia, Seo-jun olhou para trás e pensou. Invisível, não para mim. Durante toda a noite, Haerin não conseguiu dormir. Ela imaginava 1000 maneiras diferentes de Seo-jun aparecer no dia seguinte. 1. Chamando-a na sala dele. 2. Pedindo seu crachá. 3. Mandando Ho-jun despedir ela com luvas de seda. 4. Ou pior, entrando na biblioteca de novo.
E adivinha qual delas aconteceu? A pior. Na manhã seguinte, antes mesmo de Haerin terminar de organizar a mesa, a porta da biblioteca abriu com um estrondo, como se fosse cena de filme de ação. Seo-jun entrou. De novo, e pior, falando no telefone. "Eu já disse!" ele reclamava. "Se continuarem me mandando relatórios incompletos, eu mesmo vou revisar departamento por departamento." Sua voz ecoava pelas paredes como trovões caindo no meio da sala de leitura. Haerin respirou fundo. Ela ainda estava traumatizada com a queda do livro em cima dele, mas o barulho estava tão absurdo que ela chegou a sentir seus tímpanos implorando por misericórdia. Não tinha ninguém na biblioteca naquele horário, só ela. O que, de certa forma, deixava a situação ainda pior. "Sim, mas não tem como entregar isso hoje", ele insistiu ao telefone. "Eu já disse que..." Haerin segurou um marcador de páginas com tanta força que quase rasgou. Ela tentou esperar pacientemente. 10 segundos, 20. 1 minuto. Mas o homem simplesmente não parava de falar alto. Por fim, depois de fechar um livro com mais força do que pretendia, ela bufou, levantou-se e caminhou até ele. Caminhou. Até o CEO. Se ele a visse, teria desmaiado. "Com licença." Haerin chamou com a voz mais educada do mundo. Seo-jun não ouviu. Continuou falando, como se estivesse em uma sala vazia. Ela tentou de novo. "Senhor, desculpe, mas nada." Então algo dentro dela que estava há dias acumulado, ansiedade, medo, exaustão e falta de sono, explodiu de forma completamente inesperada. Ela esticou a mão, tocou no antebraço dele e disse: "O senhor pode fazer silêncio, por favor? Isso aqui é uma biblioteca!" E o toque fez Seo-jun congelar, literalmente. Ele ficou imóvel, como se alguém tivesse apertado o botão pausar. Ho-jun, que estava perto da porta, arregalou os olhos, como se tivesse acabado de testemunhar um crime federal. Seo-jun tirou o telefone devagar do ouvido. "O quê?" ele perguntou com a testa franzida. Haerin engoliu em seco, mas agora já tinha ido longe demais para voltar atrás. "Ah, o senhor está incomodando", ela disse, tentando parecer firme. "Está falando alto demais. Aqui é uma área silenciosa." Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o coração de Haerin batendo no peito. Seo-jun piscou uma vez, 2, 3, e então falou: "Você está me mandando calar a boca?" Haerin arregalou os olhos. "Não com essas palavras. Eu só pedi para o senhor..." "Cala a boca?" "Não, eu só..." "Socorro, enterrem-me aqui mesmo." "Eu só pedi silêncio", ela murmurou derrotada. "Por favor." Seo-jun a encarou. Um olhar profundo, intenso, não de ódio, não de irritação. Ele parecia chocado. Como se ninguém em toda a carreira dele tivesse sequer levantado a voz para ele. E agora, uma garota de biblioteca, de coque torto e cardigã barato, tinha ousado fazer exatamente isso. Ho-jun se aproximou, suando. "Senhor, eu posso pedir para ela sair se o senhor quiser." Mas Seo-jun levantou a mão, pedindo silêncio. E então algo completamente inesperado aconteceu. Seo-jun riu. Não um riso escandaloso, não um riso aberto, mas um pequeno arqueamento no canto da boca, algo quase invisível, mas que Haerin, por estar tão próxima, viu como se tivesse acontecido em câmera lenta. "Está bem?" ele disse, ajeitando a postura. "Eu vou falar mais baixo." Haerin piscou confusa. "Vai?" "Se você está pedindo, sim." "Seo-jun, o CEO impossível. Senhor do gelo, rei do silêncio mortal." Tinha acabado de aceitar uma bronca dela. Ho-jun quase perdeu o equilíbrio. Senhor, o senhor está bem?" "Não muito." Seo-jun respondeu sério. "Mas estou vivo, eu acho." Haerin não sabia o que dizer.
Não sabia onde enfiar a cara. Não sabia se agradecia, se corria, se pedia demissão. Então fez a coisa mais provável possível. Obrigada, ela disse com voz baixa. As pessoas precisam de silêncio para ler. Seo Jun olhou para ela como se estivesse vendo um fenômeno raro da natureza. Certo. Ele guardou o telefone no bolso. Mostre-me onde está o livro que vim buscar. Agora. Haerin perguntou nervosa. Sim, e pode falar comigo normalmente. Prefiro assim. O preferir assim deixou Haerin mais vermelha do que uma marca-texto de edição. Ela se virou rapidamente e começou a caminhar, rezando para que nenhum livro caísse dessa vez. Mas, claro, o destino nunca perde a chance de brincar. Enquanto ela andava, tropeçou levemente em uma caixa de doações, mas antes que caísse, Seo Jun segurou seu braço. Por reflexo, rápido. Quente. Os olhos dos dois se encontraram. Haerin soltou o ar devagar, Seo Jun também. E recuou a mão com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil pela primeira vez. Cuidado, ele disse com a voz baixa. Não quero que você se machuque. Haerin ficou ainda mais vermelha. Ela virou-se e apontou para a estante. Esse aqui. Obrigado. Ele respondeu. Seo Jun segurou o livro, mas seus olhos continuaram nela. Longos segundos, silenciosos. Ele então virou o rosto e saiu, deixando Haerin com a respiração presa, o coração acelerado e um pensamento aterrorizante. Por quê? Ele me olhou assim. E ele apareceu na porta segundos depois. Me conta, ela disse sem fôlego. Opa, eu ouvi daqui. O que aconteceu? Haerin começou sem saber explicar. Eu mande ele fazer silêncio. O quê? Yeri gritou. Você quê? E ele obedeceu. O quê? Yeri repetiu, quase desmaiando. Haerin se sentou, tonta. E ele abriu a boca, chocada. Amiga, ela disse, segurando o rosto de Haerin. Você acabou de fazer história. História ruim. História romântica. Haerin quase caiu da cadeira. Ela não sabia, mas naquele instante, Seo Jun, no elevador, tocava o ombro onde ela tinha segurado e pensava, que tipo de garota? Manda eu calar a boca? E por que eu não consigo parar de pensar nela? A noite tinha caído sobre o arranha-céu da empresa, mas Seo Jun continuava lá, sentado em sua mesa, encarando a tela do computador, sem conseguir focar em absolutamente nada. O problema não era um contrato internacional, nem uma fusão, nem uma crise financeira. O problema tinha nome, olhos grandes demais para ela e cabelo preso sempre de qualquer jeito. Haerin, ele se recostou na cadeira, soltando um suspiro impaciente consigo mesmo. Desde o episódio da bronca, a primeira, única e certamente última vez em que alguém ousou mandá-lo calar a boca dentro da própria empresa, ele simplesmente não conseguia tirá-la da mente, e aquilo o irritava profundamente. O mais irônico, Haerin estava perfeitamente tranquila desde então. Silenciosa, tímida, focada nos livros da biblioteca interna da empresa, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Seo Jun, ele estava em colapso interno. No café da empresa, Yeri e Mina fofocavam perto da janela, tentando agir discretas e falhando totalmente. Você viu o jeito que o CEO olhou para ela ontem? Mina sussurrou, mas não o suficiente. Ih, parecia até um cachorro perdido. E ele riu tapando a boca. Ele está estranho, Ho-jun comentou, surgindo atrás delas com um copo de café. Fica perguntando por acaso vocês viram a bibliotecária? Ela passou por aqui, onde ela costuma almoçar. Tá bizarro. Ho-jun, Yeri cutucou o amigo. Isso é proibido. O CEO não pode gostar de alguém, é antinatural. Pois é. Mina concordou.
Ele deveria ser frio, poderoso e intocável, não um homem completamente descompensado porque levou bronca de uma garota de moletom desbotado. Todos riram, mas perto dali, quem não estava rindo era Seo-jun. Ele ouviu tudo. Ótimo. Agora, além de obcecado, estava sendo comentado pelos funcionários maravilhoso. A verdade é que Seo-jun nunca tinha conhecido alguém como Hae-rin. Ela o tratava como um ser humano, não como um deus. Não como um monstro, não como o CEO temido. E isso mexia com ele. No dia seguinte, determinado a entender o que estava acontecendo consigo mesmo, ou pelo menos foi isso que ele disse para justificar, Seo-jun tomou uma decisão radical. Ele iria até a biblioteca da empresa. Era um lugar que ele nunca ia. Um espaço silencioso, pouco frequentado, mas era lá que Hae-rin ficava. O elevador chegou ao andar da biblioteca e ele respirou fundo, ajeitando o paletó. O coração acelerou de um jeito que ele não experimentava desde nunca. Assim que entrou, viu-a abaixada em um canto, reorganizando uma estante com livros caídos. Ela usava um moletom largo, o cabelo preso em um coque torto, e murmurava algo consigo mesma sobre funcionários brutos que derrubam livros sem ver o título. Seo-jun ficou parado observando. Até Hae-rin erguer o rosto e congelar ao vê-lo. Senhor CEO? Ela ajeitou o coque, claramente surpresa. Aconteceu alguma coisa? Ele pigarreou. A voz não veio na primeira tentativa. Ótimo. Ele, o CEO temido, derrotado por nervosismo. Não eu só vim. Só vim o quê, Seo-jun? Fazer o quê? Ver como está o ambiente de trabalho. Hae-rin piscou devagar, com a expressão mais sincera e mais confusa do país inteiro. E aqui... Ela apontou o próprio dedo para si mesma. O senhor veio ver a biblioteca? Ele assentiu. Sim, exatamente. Silêncio. Aquele mesmo silêncio que o deixava maluco. E justamente por isso, ele continuou ali. Enquanto Hae-rin voltava a organizar os livros, Seo-jun começou a circular pelo ambiente, fingindo ler títulos. Mas ele nem viu nada. Apenas acompanhava cada movimento dela, cada detalhe, cada gesto cuidadoso. Até que Hae-rin falou casualmente. O senhor está perdido? Eu? Ele endireitou as costas. Claro que não, estou apenas observando. Observando a sessão de romances adolescentes? Ele olhou para onde estava parado. E sim, era exatamente a sessão de romances adolescentes. Maravilha. O CEO mais temido da Coreia observando livros com capas rosas. Eu gosto de diversidade literária. Seo-jun soltou, claramente inventando. Hae-rin segurou uma risadinha, e aquela risadinha o destruiu por completo. Nos dias seguintes, Seo-jun passou a aparecer na biblioteca com mais frequência do que qualquer outro funcionário. E isso levantou suspeitas óbvias. Ele não está interessado na biblioteca. Miná bateu na mesa da copa. Ele está interessado na Hae-rin. Não é possível. Ho-jun colocou a mão na boca. O CEO? Logo o CEO? Eu estou avisando. E ele cruzou os braços. Esse homem está obcecado. Ele pergunta por ela o tempo todo e ontem... Ela se inclinou para frente, dramática. Ele pediu um livro emprestado. Todos arregalaram os olhos. Um livro? Miná quase engasgou. Mas ele nunca lê livros da biblioteca. Pois é, Yeri estalou os dedos. E adivinha qual? Qual? Como lidar com emoções complexas. E então gargalhadas. Enquanto isso, Seo-jun estava exatamente onde sempre estava agora, na biblioteca. Hae-rin percebeu, claro que percebeu. Seo-jun não sabia disfarçar.
Ele se aproximava com desculpas cada vez mais absurdas. Haerin, preciso de um livro sobre gestão de crises. Haerin, preciso de recomendações sobre literatura clássica. Haerin, onde fica a seção de poesia russa? Ele nem sabia que existia poesia russa, mas ela não falava nada. Nem brincava, nem provocava. Apenas respondia com calma, educada, sempre com aquela expressão neutra e misteriosa que mexia com ele mais do que qualquer grito. E era isso que o obcecava, o silêncio dela. O jeito contido, a forma como ela não tentava agradá-lo. A forma como não parecia ter medo dele. Seo-jun nunca soube lidar com silêncio. Sempre comandou pessoas barulhentas, bajuladoras, cheias de opinião, mas Haerin, ela era um enigma. Isso o atraía como nada antes. Um dia, porém, o silêncio dela o atingiu de forma diferente. Ao entrar na biblioteca, não a encontrou no balcão. Nem entre as estantes, nem no depósito. Ela não estava lá. Uma inquietação estranha subiu pelo peito dele. Uma ansiedade que não fazia sentido, até que Rojun apareceu, com uma prancheta. Senhor, a Haerin está na enfermaria. Ela passou mal, Seo-jun não pensou. Apenas saiu correndo, literalmente correndo. A partir desse momento, algo dentro dele mudou. A obsessão virou preocupação. O silêncio dela virou uma presença que ele já não podia perder. E embora Seo-jun não admitisse isso nem sob tortura, naquele instante, atravessando o corredor em direção à enfermaria, ele percebeu algo que jamais teria coragem de dizer em voz alta. Ele estava completamente perdido por Haerin. E não tinha ideia de como voltar atrás. A enfermaria da empresa era silenciosa, iluminada apenas pela luz suave que entrava pela janela. Haerin estava deitada na maca, coberta por um lençol fino, os olhos fechados, respirando devagar. A enfermeira ajeitava alguns papéis quando a porta se abriu com força. Seo-jun entrou como um furacão, sem ar, suando, a gravata torta e o paletó semi-aberto. O CEO temido parecia ter corrido uma maratona. "Onde ela está?" Ele perguntou ofegante. A enfermeira arregalou os olhos. Ninguém jamais tinha visto aquele homem correr, muito menos entrar na enfermaria. "Ali." "Mas ela só desmaiou um pouco", respondeu a enfermeira. Seo-jun caminhou até a maca, observando Haerin de perto. Ela parecia tão pequena ali, tão pálida. O coração dele se apertou de um jeito que não se explicava com lógica ou razão. "Ela está bem?" Ele perguntou, a voz grave, mas estranhamente frágil. "Sim, senhor." Exaustão. Provavelmente ela disse que não dormiu direito nos últimos dias. Seo-jun franziu a testa. Por que ela não estava dormindo? Estava doente? Preocupada com algo? A enfermeira se retirou, deixando os dois sozinhos. E então Haerin abriu os olhos devagar, piscando algumas vezes. Ao ver Seo-jun ali, parado ao lado dela, tão perto, ela quase se sentou de susto. "O que, senhor CEO? O que está fazendo aqui?" "Eu vim ver se você estava bem", ele quis dizer, mas saiu. Verificar o estado físico dos funcionários. Algo normal. Haerin o encarou com uma expressão que dizia claramente mentiroso. Ele desviou o olhar. Após alguns minutos, Haerin insistiu em levantar. E foi ali, ao tentar ficar de pé, que algo completamente inesperado aconteceu. O documento dela, aquele velho crachá que estava mal preso ao bolso, escorregou e caiu aos pés de Seo-jun. Ele se abaixou para pegar. Mas quando virou o crachá para devolver, congelou. Porque ali, na parte de trás, tinha uma anotação escrita à mão, claramente antiga, feita com caneta colorida, quase infantil. "Proibido mentir. Haerin detecta falsidade com 2 segundos de atraso." Era uma brincadeira, uma idiotice da adolescência. Um rabisco antigo que ela nunca pensou que alguém veria.
e Seo-jun ficou olhando aquilo como se tivesse encontrado uma peça de um quebra-cabeça. Hae-rin corou imediatamente. Isso é antigo. Nem era para estar aí. Ela tentou arrancar o crachá da mão dele. Seo-jun segurou firme, levantando o crachá para longe dela. E pela primeira vez desde que o conhecia, ele sorriu de verdade. Um sorriso torto, discreto, bonito. Então, ele disse devagar. Você detecta mentiras? Hae-rin corrigiu rapidamente. Não! Não é assim, eu só tenho facilidade de perceber quando alguém muda de comportamento. Só isso. Seo-jun deu um passo para mais perto, encarando-a com um olhar analítico. Tá. Então foi por isso que me deu aquela bronca? Porque percebeu que eu estava desequilibrado? Não, ela respondeu imediatamente. E depois acrescentou. Quer dizer, sim, mas não desse jeito. O senhor estava mesmo gritando demais naquele dia. Seo-jun abriu a boca. Fechou. Respirou fundo. Ele hesitou. Eu não costumo perder o controle. Eu percebi. Hae-rin respondeu séria, mas o que mais o incomodou foi o que veio depois. Ela não disse isso com medo, disse apenas como uma observação. Isso o atingiu profundamente. De volta à mesa da enfermaria, ela se sentou na beirada e o silêncio se instalou entre eles. Mas dessa vez não era desconfortável. Era curioso, quase íntimo, até que Hae-rin soltou um comentário inocente. O senhor precisa parar de aparecer tanto na biblioteca. As pessoas vão começar a achar que... Ela engoliu a frase. Achar o quê? Seo-jun perguntou cruzando os braços. Que? Ela respirou fundo. Que o senhor está lá por mim. Seo-jun a encarou. E Hae-rin percebeu que tinha falado mais do que deveria. E você acha que isso seria um problema? Ele perguntou enfim. Ela arregalou os olhos. Seria, claro que seria. O senhor é o CEO e eu sou... Ela não terminou, mas Seo-jun entendeu perfeitamente. Você é pobre? Invisível, desimportante? Ele se aproximou um passo. Depois outro. Ficou a poucos centímetros dela. Hae-rin. A voz dele saiu baixa, firme. Eu sei quem você é. Ela franziu a testa. Como assim? Ele respirou fundo. Investiguei você. Hae-rin quase caiu da maca. O quê? Seo-jun ergueu as mãos, tentando parecer menos assustador. Não de um jeito invasivo. Só procurei saber quem trabalhava na biblioteca. Seu histórico profissional, suas avaliações. Hae-rin estava chocada. O senhor pesquisou sobre mim? Sim, ele respondeu sem hesitar. Queria entender por que eu não conseguia parar de pensar na bronca que você me deu. Ela ficou vermelha, e depois branca. E depois vermelha de novo. E então, como sempre, tentou fugir do assunto. O senhor não pode fazer isso. Não é ético. Eu sou o CEO, ele respondeu. Não faço nada antiético. Apenas verifico informações necessárias. Ela o encarou desconfiada. E o que descobriu? Perguntou com cautela. Seo-jun hesitou. Porque a verdade mexia com ele mais do que gostaria. Descobri que você trabalha demais. Descobri que recebe pouco. Descobri que faz turnos duplos na biblioteca porque precisa ajudar sua família. Descobri que você sempre entrega mais do que pedem. E descobri, ele a encarou firme, que ninguém aqui percebe isso, ninguém vê você. Hae-rin ficou imóvel, sem saber o que sentir, sem saber o que responder. Então Seo-jun completou, com uma sinceridade que o assustou. Mas eu vejo. A respiração dela vacilou, os olhos baixaram. E naquele instante ela percebeu uma coisa horrível. Seo-jun, o CEO temido, não era apenas poderoso, arrogante ou impossível de lidar. Ele também era profundamente
solitário. E talvez fosse exatamente isso que a bronca dela tinha acertado. O único ponto em que ninguém jamais havia tocado. Tentou se recompor. Senhor, isso é complicado. Nós somos de mundos diferentes. Seo-jun deu um passo para trás, mas sua expressão endureceu. Não de raiva, mas de decisão. Hae-rin, ele disse a voz baixa e intensa. Eu não ligo para mundos diferentes. Ela continuou em silêncio. E por um momento o mundo dentro daquela enfermaria pareceu parar. Mas foi só quando ela saiu da sala, caminhando devagar, que Seo-jun a chamou novamente. Hae-rin, ela se virou. E cá, a partir de hoje, eu quero que você saiba exatamente quem eu sou. Mas por que estou me aproximando? Ele a encarou com olhos tão sinceros que fizeram seu coração tropeçar, e Hae-rin sentiu, pela primeira vez, o começo perigoso de algo crescendo entre eles. Algo que ela não tinha planejado, algo que ele não estava disposto a esconder. E algo que nenhum dos dois conseguiria parar. Quando Hae-rin saiu da enfermaria naquele dia, achou que tudo finalmente se acalmaria, ou pelo menos tentou acreditar nisso. Mas a verdade é que desde o momento em que Seo-jun revelou que a havia investigado, algo dentro dela começou a se contorcer de um jeito que não conseguia nomear. E não era exatamente desconforto, e também não era medo. Era outra coisa, algo que ela preferia não enfrentar. Mas o universo, ou melhor, Seo-jun, parecia determinado a não deixá-la escapar. No dia seguinte, ela chegou à biblioteca como sempre, antes de todo mundo, organizando pilhas de livros devolvidos durante a noite. O lugar ainda estava silencioso, gelado, e a luz fraca deixava as estantes parecendo ainda maiores. Ela estava agachada arrumando uma prateleira quando ouviu passos, um ruído firme, ritmado inconfundível. Não pode ser ele tão cedo, não. Mas era. Seo-jun entrou segurando 2 cafés. 2. E parou do lado dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. E trouxe isto para você, disse estendendo um dos copos. Hae-rin arregalou os olhos. Como é que o senhor sabe o que eu gosto? Não sei. Seo-jun abriu um sorriso pequeno. Então comprei o que eu gosto. Hae-rin ficou imóvel, encarando o café como se fosse perigoso. Porém, o cheiro era bom. É só café, ele acrescentou quase infantil, como se estivesse com medo dela recusar. Ela pegou o copo. Obrigada, senhor. E ali, entre pilhas de livros velhos e poeira matinal, os dois ficaram em silêncio. Mas dessa vez, o silêncio tinha outra textura, era macio. Quase confortável, até que Hae-rin quebrou o momento. O senhor não devia estar em uma reunião? Devia. Seo-jun concordou. Então por que está aqui? Ele tomou um gole do próprio café e respondeu tranquilo. Por que quis estar? Hae-rin ficou sem jeito. Mexeu no moletom, desviou o olhar, até soltou um pigarro. Tudo para disfarçar o fato de que o coração estava batendo mais rápido do que deveria. Nos dias seguintes, a presença de Seo-jun na biblioteca deixou de ser estranha e passou a ser rotina. Ele aparecia no horário de almoço. Depois no fim da tarde, às vezes no meio da manhã, inventando desculpas absurdas. Hae-rin, preciso de um livro sobre negociações. Hae-rin, preciso aprender sobre psicologia organizacional. Hae-rin, onde fica o dicionário de mandarim? Meu senhor nem fala mandarim. Ela retrucava. Ainda não? Ele respondia com uma seriedade que fazia ela rir sem querer. E cada risada dela era como um prêmio que ele colecionava com orgulho. Mas não era só isso. Seo-jun começou a fazer perguntas. Perguntas que ninguém nunca tinha se importado em fazer. Você sempre trabalha sozinha aqui? Gosta realmente de livros ou é só um emprego? Por que nunca almoça com os outros funcionários? Por que sempre usa moletom largo?
É conforto ou costume? Erin achava tudo aquilo estranho. O CEO perguntando sobre ela, e mesmo assim as respostas vinham naturalmente. Trabalhar sozinha é mais fácil. Eu gosto de livros, claro, mas gosto do silêncio deles mais ainda. Almoçar sozinha é hábito. Menos barulho, menos fofoca. Os moletons, bem, são mais baratos e mais fáceis de lavar. Seo Jun ouviu tudo como se fossem informações secretas de importância vital. E cada resposta fazia sua expressão suavizar um pouco mais. Certa tarde, Haerin tentava subir em um banquinho para arrumar livros nas prateleiras mais altas, um banquinho claramente instável, quando ele viu. Não faça isso. Seo Jun correu até ela. Esse negócio vai quebrar. Não vai. Haerin garantiu, colocando o pé no segundo degrau. Vai sim, ele insistiu. Olhe para isso. Parece que foi comprado em 1998. Foi em 2009? Ela corrigiu. Pior ainda! Haerin soltou uma risadinha. E naquele instante, quando ela inclinou o corpo para alcançar um livro no alto, o banquinho realmente balançou. Haerin! Seo Jun praticamente voou na direção dela. Ele a segurou pela cintura, impedindo que caísse. O mundo parou. A respiração dela travou. A dele ficou pesada, e por um segundo perigoso, Haerin percebeu que estava segurando firme no braço dele, e que ele não a soltava tão cedo. Seo Jun baixou o olhar, notando o quão perto estavam. A voz dele falhou. Ele limpou a garganta. Eu disse que esse banquinho ia quebrar. Hastin, sem saber como reagir, respondeu a única coisa possível naquele momento. Ele não quebrou. Mas poderia. Seo Jun rebateu, ainda segurando ela pela cintura, exageradamente dramático. Ela corou, ele percebeu. E finalmente, com relutância, a soltou. Naquela noite, Haerin foi para casa com a mente girando. Por que Seo Jun estava fazendo aquilo? Por que ele parecia tão interessado nela? Por que ele fazia perguntas, observava, cuidava, como se ela fosse importante? Ninguém nunca tinha tratado Haerin assim na vida, e isso era confuso demais. No dia seguinte, quando chegou para trabalhar, encontrou algo inesperado sobre o balcão da biblioteca. Um livro, mas não qualquer livro. Era um romance coreano famoso, raro, caro, edição limitada. Na capa, um bilhete simples. Achei que você gostaria desse. Haerin tocou o bilhete como se fosse proibido. O coração acelerou. Os dedos tremeram levemente e ela sorriu. Um sorriso sincero, quente. E surpreso. Um sorriso que fez Seo Jun, escondido atrás de uma estante, se sentindo ridículo, perder completamente o ar. Ele não queria que ela o visse ali, mas queria ver a reação dela. Queria saber se tinha acertado, e quando viu o sorriso, Seo Jun percebeu que estava perdido, definitivamente perdido. Mas Haerin também percebeu algo. Algo que a deixou ainda mais confusa, mas também aquecida. Seo Jun não estava só interessado, ele estava tentando conhecê-la. Tentando se aproximar de verdade. Tentando entrar no mundo dela devagar, sem forçar, sem invadir. E ela estava permitindo. Ao final daquele dia, quando ele apareceu novamente, Haerin tomou coragem. Pela primeira vez. Senhor, Seo Jun. Ele levantou o olhar, surpreso por ela chamá-lo pelo nome. Haerin respirou fundo. O livro, obrigada de verdade. O sorriso que nasceu nos lábios dele foi o mais bonito que ela já viu. Eu queria te ver sorrir de novo, ele confessou. Ela baixou os olhos, completamente corada, e naquele instante, sem nenhum gesto grandioso, sem discursos lindos, sem nada além da simplicidade. Os dois deram o primeiro passo real, o primeiro de muitos. O começo de algo que os aproximaria mais do que jamais imaginaram.
Durante algumas semanas, Haerin e Seo-jun encontraram um ritmo silencioso, quase secreto, de convivência. A presença dele na biblioteca já não causava estranhamento, pelo menos para os dois. Para o resto da empresa, porém, aquilo começou a virar munição para a pior arma de um ambiente corporativo: fofoca. E, como sempre, a fofoca começou discreta, como uma pequena brasa, mas acabou virando incêndio. Na manhã de segunda-feira, Haerin chegou à biblioteca e percebeu imediatamente que algo estava estranho. Funcionários que sempre a ignoravam, agora olhavam demais. Cochichavam demais, passavam devagar demais. Ela tentou não se incomodar, até ouvir duas funcionárias ao fundo, sem notar que ela já estava ali. Eu ouvi que o CEO está vindo todo dia aqui. Pois eu ouvi que ela deve estar fazendo alguma coisa para ele. Claro, uma garota comum dessas. Por que mais ele se interessaria? Haerin ficou paralisada. A outra completou com veneno na voz. Vai ver, é oportunista. Sempre tem uma assim. Finge ser humilde, mas... Haerin não ouviu o resto. Seu peito apertou como se alguém a tivesse empurrado contra uma parede invisível. Ela respirou fundo. Isso não era verdade. Nada daquilo era verdade. Mas no ambiente corporativo, às vezes, a verdade é a última coisa que importa. Ele vinha com aquele jeito determinado, passos firmes, postura impecável, olhar focado, até que viu o rosto dela. E sua expressão mudou instantaneamente. Haerin, o que aconteceu? Ela deu um passo para trás. Nada está tudo bem. Não parece estar. Está... Ela forçou um sorriso. É o que o senhor precisa. Seo-jun não respondeu não enquanto ela estivesse com aquela expressão. Ele disse baixando o tom. Se alguém falou alguma coisa... Não, senhor. Por favor, só me diga o que precisa e volte ao seu trabalho. O coração dele apertou. Ela o chamava de senhor, com aquela frieza. Coisa que não fazia há semanas. Algo estava seriamente errado. O problema é que Seo-jun, em vez de agir com calma, tentou resolver do jeito dele. O jeito de um CEO que age antes de pensar. Na mesma tarde, convocou uma reunião com o departamento inteiro de comunicação interna. Sentou-se à mesa com expressão sombria, aquela mesma que deixava todos apavorados. Quero que descubram quem está espalhando boatos sobre mim. Ele disse, em tom que fazia o ar da sala gelar. A equipe inteira ficou muda. E quero que isso acabe. Agora foi como jogar gasolina em um fósforo aceso. Porque, claro, a partir daquele momento, a fofoca dobrou. E os rumores começaram a mudar de rumo. Ele está protegendo ela? Ela deve ter algum tipo de influência sobre ele. É chantagem. Ou sedução, cada versão pior que a anterior. E Haerin começou a sentir o peso disso em cada olhar torto pelos corredores. No dia seguinte, enquanto arrumava os livros, ela ouviu passos pesados se aproximando. Antes mesmo de levantar o olhar, reconheceu. Seo-jun, mas dessa vez ele não trazia livros. Nem café, nem sorrisos tímidos. Ele trazia um clima carregado. Haerin, precisamos conversar. Ela olhou nos olhos, sabia exatamente sobre o que era. Não precisamos, senhor. Precisamos sim. Seo-jun insistiu. Eu sei que estão falando coisas, e eu não vou permitir que... É justamente isso. Ela o interrompeu pela primeira vez em semanas. Não pode simplesmente não permitir. As pessoas falam porque veem o senhor aqui, porque veem o CEO favoritando uma funcionária sem motivo. Seo-jun fechou o semblante. Eu tenho motivo. Haerin segurou o ar. Porque ela sabia qual motivo era esse, e porque estava assustada demais para ouvir. Não fale isso. Ela pediu, desviando o rosto. Por quê? Ele deu um passo à frente. Por que não posso dizer?
Porque não é verdade, Sr. Jun. O senhor está confundindo as coisas. As palavras foram como uma lâmina. Ele recuou 1 centímetro. Só um, mas Haering viu. Confundindo? Ele repetiu incrédulo. O senhor está sendo gentil porque eu briguei com você aquele dia. Ela argumentou, tentando manter firmeza. Está curioso, só isso. Foi uma situação atípica. Logo vai passar. Seu Jun ficou imóvel. Parecia que alguém tinha tirado o chão debaixo dele. É isso que você acha de mim? Ele perguntou voz baixa. Haering hesitou, mas não conseguiu mentir. Sim, aquele silêncio que queima, que rasga, que pesa. Seo Jun inspirou fundo, tentando manter a compostura. Entendi, ele disse enfim, a voz fria de volta. A postura rígida, a expressão fechada. Então, a partir de hoje, não venho mais aqui. O coração dela afundou, mas ela assentiu. É o melhor, senhor. Ele virou as costas e saiu sem olhar para trás, e a porta da biblioteca, ao se fechar, pareceu selar algo entre eles. Algo que estava crescendo, mas que agora parecia prestes a morrer. Então, como se faltasse mais uma peça para a crise se completar, algo ainda pior aconteceu na tarde daquele mesmo dia. Na intranet da empresa, onde qualquer funcionário podia postar anonimamente, surgiu uma mensagem. CEO tem relacionamento secreto com funcionária da biblioteca. Proteção especial favores. Claramente injusto. Haering fechou a página na mesma hora. O estômago embrulhou, as mãos suaram. As pernas ficaram moles. Se aquilo chegasse à diretoria, se aquilo vazasse para parceiros, se aquilo se tornasse público, era o tipo de coisa que podia arruinar completamente a imagem de Seo Jun e também destruir o emprego dela. Quando Haering encontrou Seo Jun no elevador, no fim do expediente. Por coincidência, ele estava sério, impecável, distante. Ela segurou a porta antes de fechar. Eu vi o post, ela disse, a voz falhando um pouco. Ele não olhou para ela. Já estou ciente. Eles podem pensar coisas horríveis, podem achar que eu estou tentando conseguir algo. Eu sei. Seo Jun respondeu ainda sem encará-la. Mas você disse que eu estava confundindo as coisas, então não precisa se preocupar. Nada vai te atingir. Aquilo doeu mais do que Haering esperava. Ela abaixou o olhar. Eu só não queria que o senhor sofresse com isso. Seo Jun finalmente se virou para ela. O olhar dele era triste, cansado, ferido. Haering, eu já estou sofrendo, e não é por causa da fofoca. A porta do elevador apitou. Ele saiu sem esperar a resposta. E Haering ficou ali, parada, sentindo que acabou de perder algo que talvez nem tivesse percebido que estava construindo. A aproximação deles havia sido real, mas a crise, a desinformação, o orgulho ferido, tinha criado um muro, e agora ambos estavam em lados diferentes dele, sem saber como, ou se conseguiriam derrubá-lo. A biblioteca da empresa estava vazia naquela noite. O relógio marcava 21h12, e Haering ajeitava pela 10ª vez os livros que já estavam perfeitamente alinhados. Ela não estava realmente trabalhando. Estava tentando se distrair, desde as fofocas, desde o caos no escritório, desde o olhar decepcionado de Seo Jun naquela manhã. Seu coração parecia pesado demais. Ela suspirou, apoiando a testa na palma da mão. Como algo tão pequeno tinha virado uma confusão tão grande. Haering nunca foi o tipo de pessoa que ligava para boatos, mas quando percebeu que estavam envolvendo ela e o CEO, ela, uma funcionária simples da biblioteca, tudo virou um pesadelo. Teve gente rindo, cochichando quando ela passava, inventando histórias sem sentido. E o pior, ela sentiu que Seo Jun realmente acreditou em parte daquilo. Ou pelo menos ficou magoado o bastante para se afastar. Haering fechou os olhos.
Idiota, murmurou para si mesma. Por que fui me importar tanto com ele? O som da porta deslizando a fez virar bruscamente. Seo Jun entrou. Mas não era o CEO impecável, frio, distante. Era um Seo Jun com a gravata solta, o cabelo bagunçado e um olhar cansado. Cansado, frustrado e claramente inseguro. Precisamos conversar, disse ele. Hae-rin engoliu seco. Senhor. Ela ajeitou a postura. O CEO deveria estar no 10º andar. A biblioteca fecha em 10 minutos. Hae-rin. Ele deu um passo. Não aqui. Não hoje, não desse jeito. Eu não vim como CEO. Ela arregalou os olhos. Eu vim como... Ele hesitou, respirou fundo. Como alguém que está completamente perdido por sua causa, Hae-rin congelou. Ele olhou ao redor como se procurasse coragem entre as estantes. Eu não sei como isso aconteceu. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu nunca deixei ninguém falar comigo daquele jeito. Eu nunca deixei ninguém chegar perto de mim. E, de repente, você apareceu. Repreendeu-me como se eu fosse só um homem normal, não o presidente da empresa. E depois... Ele riu sem humor. Eu simplesmente não consegui tirar você da cabeça. Hae-rin baixou o olhar. Eu nunca quis causar confusão, disse a voz baixa. Eu só fiz meu trabalho. Eu não sabia quem você era. E quando descobri, só fiquei com vergonha. Achei que você fosse me demitir ou rir de mim como todo mundo fez. Eu nunca ri de você. Ele deu mais um passo. Eu fiquei impressionado, atraído e incomodado. E tudo ao mesmo tempo. E quando começaram as fofocas, eu perdi o controle das minhas emoções. Eu fiquei com raiva, não de você. De mim mesmo, por não saber como agir. Hae-rin apertou os dedos. Então por que pareceu que você acreditou? Perguntou, a voz embargada. Por que pareceu que você ficou decepcionado comigo? Seo Jun parou diante dela, tão perto que ela podia sentir a respiração dele. Porque eu tinha medo. Ele finalmente admitiu. Medo de estar sendo ridículo. Medo de estar gostando de você mais do que deveria. Medo de você estar brincando comigo ou de alguém usar você para chegar até mim. Eu nunca me permiti sentir nada por ninguém aqui dentro, mas você me desmontou. Hae-rin respirou fundo, mas sua visão ficou quente. E eu? Ela ergueu o rosto. Eu fui tratada como piada, como se eu tivesse inventado tudo. Como se eu estivesse me oferecendo, foi vergonhoso. Ele fechou os olhos como se aquilo o atingisse de verdade. Eu sinto muito. As palavras saíram densas. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter me posicionado antes. Eu fiquei preso no meu próprio orgulho, e isso te machucou. Hae-rin deu uma risada triste. E orgulho ferido dos dois lados, né? Seo Jun também riu. Um riso fraco, mas verdadeiro. Ele respirou, buscando coragem. Por favor, diga alguma coisa, qualquer coisa. Só não me afaste mais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Mas então, inesperadamente, sorriu. Pequeno, tímido, mas um sorriso. Você é muito dramático, sabia? Ele piscou, confuso. O quê? Eu achei que você viria aqui para, sei lá, me punir, me dar mais ordens, dizer que eu causei caos. Ela encolheu os ombros. Não para declarar que está perdido por minha causa. Isso foi vergonhoso? Ele perguntou. Extremamente. Hae-rin confirmou. Mas também foi sincero, e eu prefiro sinceridade. O clima ficou leve pela primeira vez em semanas. Seo Jun parecia não saber o que fazer com esse alívio. Ele respirou fundo, colocou as mãos nos bolsos e olhou ao redor. A biblioteca está mais bonita hoje, comentou. Não está, Hae-rin respondeu. É que você está aqui. Ele desviou o olhar rapidamente, percebendo o que tinha dito.
E eu quis dizer, bom, você entendeu. Erin quase riu daquele nervosismo. O CEO mais temido da Coreia estava corando, por causa dela. Ela respirou fundo. Seo Jun, eu não quero confusão, não quero guerra com ninguém. Eu só quero trabalhar em paz e não quero ser motivo de escândalo. Ele assentiu. Eu também não quero que você sofra por minha causa, por isso... Ele se aproximou um pouco mais. Eu queria te pedir uma chance para tentar fazer isso direito. Para tentar me explicar, para tentar ficar perto de você. Se você deixar, o coração dela bateu rápido. Ela hesitou, mas então disse baixinho. Eu deixo, se prometer não fugir de mim de novo. Eu prometo. Ele disse imediatamente. Rápido demais, emocionado demais. Sincero demais. E pela primeira vez, os dois sorriram ao mesmo tempo. A distância entre eles não era mais de medo, era de algo novo. Algo que os dois estavam, enfim, dispostos a enfrentar. A porta da biblioteca se fechou sozinha com o vento. E naquele silêncio cheio de tensão doce, pela primeira vez, Seo Jun e Hae-rin estavam verdadeiramente juntos. Os dias seguintes, depois do desabafo na biblioteca, foram diferentes. Aquele clima pesado que antes pairava entre eles desapareceu, como se tivesse sido varrido para fora junto com todas as fofocas. Não havia discursos, não havia anúncios públicos. Só gestos silenciosos e sinceros. A biblioteca virou o ponto de encontro não declarado dos dois. Hae-rin chegava pela manhã e encontrava uma canequinha nova sobre a mesa, sempre com algum desenho diferente. Uma raposa, uma flor, um livro. E Seo Jun, que antes nunca descia ao quinto andar, aparecia por acaso com um café nas mãos, fingindo estar verificando alguma coisa na área. Os funcionários começaram a perceber. Mas dessa vez não com maldade. Havia algo tão natural, tão inevitável, nos dois, que até quem fofocava antes passou a observar em silêncio, quase torcendo. Naquela sexta-feira, quase no fim do expediente, Hae-rin estava reorganizando alguns livros quando ouviu passos atrás de si. Já está escondida entre as estantes de novo? Disse Seo Jun com aquela voz suave que ele só usava perto dela. Ela virou. Ele estava sem blazer, mangas dobradas, cabelo levemente despenteado e um sorriso que fazia seu estômago virar. Eu não estou escondida, disse Hae-rin. Estou trabalhando. Pois é. Ele deu um passo. E eu estou atrapalhando o seu trabalho de novo. Ela cruzou os braços. Está mesmo. Ele riu. Então me demita. Não posso demitir o CEO. Hae-rin provocou. Então, ele se aproximou mais. Aceita sair comigo depois do trabalho? Hae-rin piscou surpresa. Hoje? Hoje. Seo Jun afirmou sem hesitar. Sem protocolos, sem confusão, sem ninguém olhando, só nós dois. Para eu, ele respirou. Fazer o que deveria ter feito muito antes. O coração dela apertou. Mas antes que pudesse responder, as luzes da biblioteca piscaram, sinal de que faltavam 5 minutos para o prédio fechar. Ela sorriu. 5 minutos! Hae-rin disse. Se quiser mesmo sair comigo, vai ter que me esperar lá fora. Seo Jun inclinou a cabeça. Hae-rin, eu espero você o tempo que for preciso. E saiu, deixando ela ali com um sorriso bobo no rosto. Lá fora, já à noite, a temperatura estava fria e Hae-rin encolheu os ombros quando atravessou as portas principais. Então viu Seo Jun parado à sua espera, segurando um guarda-chuva e 2 bebidas quentes. Eu não sabia qual você preferia. Ele ergueu as mãos. Então trouxe chocolate quente e chá de maçã. Escolha um. Ela pegou o chocolate quente. Obrigada. Os dois começaram a andar pela calçada iluminada, sem rumo definido, apenas lado a lado.
O silêncio era confortável, algo que jamais teria sido possível meses antes. Depois de alguns metros, Seo-jun parou. Hae-rin! Ele se virou para ela. Preciso te dizer uma coisa. Ela também parou. O vento soprava suave. As luzes da rua deixavam um brilho dourado no rosto dele. E por um instante parecia cena de filme. Eu não sou bom com palavras. Ele começou. Nem com sentimentos. Passei anos achando que tudo o que eu precisava era controle, distância, proteção. Então você apareceu e virou tudo de cabeça para baixo. Hae-rin sorriu tímida. Você trouxe vida para um lugar onde tudo era cinza. Trouxe paz para alguém que só vivia tenso. Trouxe coragem para um homem que tinha medo até de sentir. Ele respirou fundo. E eu realmente me apaixonei por você. De um jeito simples, direto, inevitável. Ela sentiu o peito se apertar. Hae-rin tentou falar, mas ele tocou a ponta dos dedos dela devagar, gentilmente. Com respeito, com aquele cuidado que ela sempre achou bonito nele. Não precisa dizer nada ainda. Seo-jun murmurou. Só quero saber se posso segurar sua mão. Hae-rin olhou para a mão dele, depois para os olhos dele. E sorriu, pequeno, sincero, apaixonado. Pode! Disse. E ele segurou. Não foi um gesto exagerado. Não foi um beijo cinematográfico. Não foi um discurso épico. Foi simples. Foi profundo. Foi verdadeiro. Eles continuaram caminhando de mãos dadas, como se já estivessem juntos há muito tempo. E ali, entre o silêncio confortável, o frio leve da noite e o calor discreto da mão dele, Hae-rin soube que aquela história era só o começo. Nada de palco. Nada de plateia. Apenas eles dois. Simples, memorável e apaixonante. E assim termina exatamente como deveria. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.